A sabedoria da transformação. Monja Coen. Qual o caminho? Mizu nagarete moto kaikini kizu. As águas correm e voltam ao oceano. Ao final da cerimônia de combate do Dharma, a pessoa que foi Shuso, líder dos noviços, devolve ao mestre ou mestra a espada de bambu chamada Shipei e diz a frase acima. No início, recebera a espada do mestre que perguntara: como você a usará? E a resposta: para tirar e para dar vida. Tirar, cortar o falso, o pensamento dualista, o irreal, a delusão. Ninguém é morto na cerimônia. A espada de bambu depositada nas mãos do até então noviço ou noviça simboliza a confiança do mestre. Não se coloca a faca nas mãos de uma criança. Não que a faca seja perigosa em si, mas a criança pode não ter o devido controle e ferir ou ser ferida. Da mesma forma, não se entrega a espada de bambu a alguém que não saiba responder de forma sábia e profunda as perguntas sobre os ensinamentos. O combate é um debate. Não há vitoriosos nem derrotados. Cada pergunta deve provocar o Dharma. Deve provocar para que os ensinamentos verdadeiros sejam revelados. Muitas vezes, quem segura a espada de bambu dá o corte final. A palavra, a expressão que leva todos à realidade do agora. Em nossa vida, estamos sempre nesse eterno combate do Dharma. A espada de bambu passa de mão em mão. Entre parentes, casais, amigos, colegas de trabalho, companheiros de partido, times de futebol e suas torcidas, em todos os esportes, em todos os campos da vida humana. Quando nossos encontros e diálogos, nossas atitudes e gestos estão de acordo com o caminho supremo, há um fluir macio, suave e profundo. Quando estamos separados do caminho, há trancos, desencontros, superficialidade e dureza. Se percebemos a outra pessoa perturbada e aflita, devemos ameaçá-la e provocá-la? Um brigadiano, policial militar de Porto Alegre, me relatou o seguinte: um sábado desses, uma senhora nos telefonou pedindo socorro. Havia apanhado do marido. Chegamos à sua casa simples, o marido embriagado no sofá. Preparamos as algemas e o prendemos. Depois de ver as marcas no corpo e no rosto da mulher e de ouvir o depoimento de vizinhos. Mas o senhor não vai prender meu marido, vai? Claro que vamos. A senhora deu queixa. Mas eu só queria dar um susto nele, para que pare de me bater, entende? A senhora acha que temos cara de fantasma? Quem dá susto é fantasma, ele vai é preso. A senhora chorou. Foi até a brigada, delegacia, e retirou a queixa. O marido voltou para casa na segunda-feira. Na semana seguinte, ela tornou a ligar. O marido era pedreiro, trabalhava com uma britadeira o dia todo. No fim de semana, não tinha dinheiro para nada mais além de uma garrafa de pinga. Enchia a cara. Quando estava embriagado, a mulher começava a reclamar da vida, dele, de tudo. Coisas antigas e futuras. Ele se descontrolava e batia nela. Ela gritava e chamava a polícia. Depois a mesma cena se repetia. Ou ela se separava dele ou deixava de provocar o homem embriagado. Não havia outra solução. Assim me relatou o brigadiano. Fiquei pensando se haveria uma terceira solução. Deve haver. O homem pode também parar de beber? Se não estiver embriagado, pode ter controle sobre suas ações. Há alguns anos, um jovem paulistano foi atropelado e em poucos dias morreu em consequência do atropelamento. A jovem que o atropelou estava embriagada. Foi acidente, defendeu a família dela.
A família do jovem morto se uniu a outras famílias e criaram uma campanha. Não foi acidente. Matar alguém, atropelar, bater o carro. Se a motorista estiver embriagado, embriagada, é crime, não é acidente. A pessoa não estava em condições de guiar. No Japão, conversei com um taxista. Como é por aqui, onde os homens bebem tanto depois do trabalho, principalmente às sextas-feiras? Perguntei. Há alguns anos, a lei era menos severa. Muitas pessoas ficaram aleijadas, morreram ou mataram. Hoje, a lei é justa, por isso quase todos andam de táxi ou de transporte público. Sempre há um ou outro que pega o próprio carro, mas podem até ser condenados à pena de morte se matarem alguém. Buda dizia que devemos manter a mente clara, incessante e luminosa. Embriagar-se é perder a clareza mental. Os reflexos ficam lentos. Fico muito incomodada quando estudantes que entraram em universidades vêm pedir dinheiro nas ruas, o chamado trote para os calouros. Pedem dinheiro para comprar bebidas alcoólicas muito fortes. Alguns chegam a entrar em coma alcoólico. Já presenciei isso nas proximidades do Hospital das Clínicas em São Paulo. Até vi, ao amanhecer de um dia, quando passeava com meus cachorros Akitas, um grupo de estudantes batendo em outro que, caído no chão, se encolhia enquanto recebia pontapés e tapas. Gritei. Não podia me aproximar, pois meus cães estavam bravos e poderiam causar um estrago maior ainda. Depois de vários gritos, pararam. Houve quem visse e nada fizesse. Por que não fazem o trote de limpar a cidade, de varrer as ruas, de ajudar pessoas a atravessar áreas difíceis? Por que não são capazes de inovar e melhorar o trote? Limpar a faculdade, as salas de aula, ser gari por um dia, vivenciar a cidade e a realidade de outra forma. Essa é a função da educação, o significado de entrar em uma faculdade, de aprender e crescer como ser humano. Nada a ver com sair de um estado de consciência alerta e brilhante, que os levou a passar nos vestibulares, para um estado letárgico e bruto. Temos de nos manifestar, não podemos nos calar, mas também não devemos nos expor totalmente. Eu acredito no serviço policial. Acho bom que haja pessoas treinadas para nos proteger de nós mesmos. De tempos em tempos aparecem escândalos sobre os policiais e acabamos generalizando, achando que todos são maus e corruptos. Não é bem assim. A mesma coisa fazem com políticos, religiosos, médicos, professores, empresários. Parece que o mundo está perdido, que ninguém serve para nada, que todos estão só querendo vantagens pessoais. Não é bem assim. Há seres do bem no mundo. Talvez a grande maioria. Pessoas que vivem com dignidade e cumprem suas tarefas sem esperar nada de volta. É preciso filtrar até mesmo as notícias dos jornais, do rádio, da internet e da televisão. A quem interessa essa perspectiva dos fatos e da realidade? Quem ganha e quem perde com essas notícias? Será que podemos estar mais conectadas com o bem de todos do que com a vitória do meu time, do meu partido, do meu clã, da minha tribo, do meu grupo? Outros? Que outros? Foi assim que encontrei Beto, policial que se tornou professor da cultura de paz e não violência. Somos seres humanos e temos de nos cuidar. Beto vai a escolas e universidades. Ele que tantas vezes foi à favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para matar e ferir os outros, os bandidos, os marginais, os traficantes. Quando seu companheiro morreu, percebeu: não há outros, somos nós, sempre nós. Verdade, somos nós, habitantes do planeta Terra, filhos e filhas da Terra e do Sol. Somos a vida do planeta. Se nos unirmos, se nos cuidarmos, não precisaremos mais de armas, de drogas, de bebidas, de brigas feias, de guerras, de fronteiras, de barreiras.
o fim da discriminação preconceituosa e o início da acolhida amorosa. Há um caminho, um terceiro caminho, o caminho da cultura de paz.